Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala aí Brazuca. Esse espaço que você já conhece, de diálogo, de bate-papo. Aqui a conversa não tem filtro. São as experiências reais dos brasileiros que saíram do país em busca de sonho. E é exatamente isso que nós vamos conversar. A nossa convidada dessa semana é uma brasileira que, em busca do seu sonho, deixou o país. Tá curioso? Quer saber que sonho é esse? É depois da vinheta. Não saia daí. Então, Brazucas, como eu disse, essa semana a nossa convidada é muito especial. Ela vai falar como ela saiu do Brasil e aqui você já conhece. Nós vamos deixar que ela diga o nome, a cidade que ela é daqui do Brasil e qual cidade que ela está atualmente. É com você, Brazuca. Meu nome é Lauana Larissa, eu sou de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Atualmente eu vivo em Buenos Aires, na Argentina. E por que você saiu? Foi para a Argentina? Eu vim fazer medicina aqui porque eu achava que no Brasil, onde a gente mora, em Rondônia, as faculdades ou eram muito caras ou ir para Porto Velho eu achava muito perigoso. Então não valia a pena esse esforço. Então na época, tinha um amigo meu querendo que ele vinha para cá e eu decidi vir. Assim, foi algo de supetão mesmo. E eu nunca quis medicina. Todo mundo quer medicina desde criança. Nunca foi meu sonho. Que bacana. E eu acreditava que o seu sonho desde criança fosse medicina, por incrível que pareça. Nunca foi. Mas é que 99% das pessoas que fazem medicina, o sonho é desde criança ser médico. Eu nunca quis ser médico. Eu achava um saco. Mas ainda acho um saco medicina. Mas eu falo que eu sou anti-medicina. Eu sou a medicina, a mais anti-medicina que tem. Só que eu fui num projeto, acho que você não conheceu quando você foi para estudar fora. Tinha um projeto missionário da Igreja Batista lá de Porto Velho, Filadélfia, que chamava Mochileiros. E aí lá eu percebi que eu queria trabalhar mais essa parte de saúde, né? Eu gostei muito, eu queria conhecer outros países e eu queria muito fazer relações internacionais. Só que minha mãe pegou e falou bem assim: você vai fazer relações internacionais, como você vai voltar para Rondônia, né? Não tem como você ser diplomata ou algo assim, não é uma opção. Ver algo que dê para você viajar, conhecer o mundo e voltar para Rondônia. E aí eu peguei e falei: medicina se encaixa. Eu sempre tive notas boas, né? Na época eu nunca nem tinha me preparado pro vestibular de medicina, né? Porque isso já era fevereiro. Então eu já tinha passado todo o processo eu ia fazer direito, eu acabei mudando tudo isso. E aí eu peguei e falei: então, vou fazer medicina. Qual o lugar que eu posso ir? Eu posso ir pra Argentina, porque tinha um amigo meu vindo, dava tempo, eu já entraria na faculdade, né? Eu pensando que eu ia me formar Rapidex, né? Que eu não conhecia a realidade da UBA. E aí eu vim pra cá, mas eu não me arrependo. Que legal, Lauana. Na tua fala, me faz pensar duas coisas assim que dá pra gente abordar. Primeiro, a importância, né, de uma conversa, de uma orientação para a gente poder mudar os planos, né, de certa maneira. E sem dúvida seguir a carreira diplomática, né, fazer relações internacionais, esse seria também um campo muito difícil aqui para nós, né, para gente que vive aqui. Eu também, depois que eu terminei o jornalismo, fiz mestrado, eu cheguei a cogitar a possibilidade de fazer uma segunda graduação também em relações internacionais, pensando nessa perspectiva sua, de conhecer o mundo, de poder trabalhar e ajudar o Brasil, né, a expor as ideias do Brasil, defender o Brasil aonde eu estivesse. Mas daí a vida foi tomando outros rumos e aí eu voltei para a comunicação, voltei a fazer o doutorado. Mas aí você entra também no aspecto do choque, né? Do se preparar de forma muito rápida ali. E eu queria fazer a nossa pergunta exatamente sobre isso. Como que foi a realidade da Argentina de fato para você, assim, uma vez que foi um processo tão rápido na tua vida? Eu não sofri, né? Porque eu vejo, por exemplo, tem amigas minhas que se preparam 1 ano, 2 anos, então eu acho que tem aquela ansiedade. Eu não tive tempo de pensar, então foi. Eu falo assim que a minha mãe foi muito corajosa, porque eu vim menor de idade pra cá.
Então foi o processo de vamos fazer ela ficar. Minha mãe não podia vir porque era em época de aula na época, né? Então eu vim sozinha. E eu cheguei aqui, uma amiga da minha mãe me recebeu, não era nem amiga, assim, a filha da amiga da minha mãe me recebeu e eu fui morar, né, uma república, eles chamam de república aqui. E aí depois a gente foi morar no apartamento, mas assim, eu falo que a Argentina, Buenos Aires no caso, né, não é a Argentina, Buenos Aires, é o Brasil. É como você viver no Brasil, entre aspas, porque tem uma comunidade brasileira muito muito forte, então você pode não falar tão bem espanhol. Você não precisa falar espanhol porque é muito parecido o idioma, né? Exceto se você vai fazer faculdade, aí não é uma opção não falar espanhol. E a comida não é tão diferente. É diferente em alguns aspectos? Mas pra mim o maior choque foi o clima. Assim, as pessoas são diferentes? Bastante. Eles são mais fechados, eles são mais reservados, mas ao mesmo tempo não é um país que eu imagino que você ir pra Europa é um continente, né? Você, assim, muda totalmente. Quando eu convivi com europeus aqui, porque a Argentina é como se fosse São Paulo, né? Um polo que tem tudo, né? Tem, assim, todos os países aqui. Eu não senti esse choque. Talvez também porque eu vim adolescente, eu meio que fiquei adulta aqui. Então, eu falo assim que às vezes eu sou mais argentina que brasileira. Em algumas coisas, sabe? Compreendo, Lauana. Você foi bem nova mesmo, já tem um tempo que você está vivendo aí. E é engraçado que em alguns momentos que a gente conversa, eu consigo perceber essa sua absorção da própria cultura argentina. Quando você fala, às vezes me sinto mais argentina do que brasileira, isso realmente transpassa pra gente em algumas conversas. A questão da vestimenta, às vezes, né, alguns acessórios. Principalmente como você falou da questão da cultura aqui da região norte, né? O clima aqui é muito quente, né? Então tem algumas roupas nossas a gente não usa aí, provavelmente, né? É muito engraçado, porque a minha amiga, ela fala assim pra mim, você tem uma personalidade no inverno e uma personalidade no verão. Porque ela fala, no inverno você só usa preto. Porque foi as roupas que eu cheguei aqui, a maioria, você acaba comprando. Eu não tenho muitas, né? Então, a maioria é preto. Eu acho que essa daqui é um moletom que é da faculdade, que eu acho que é uma das poucas peças coloridas que eu tenho. E roupa de verão, eu tenho roupa de verão desde sempre, né? Então, eu acho que são outras cores, outros cortes, né? Também lá em Rondônia eu vou comprar blusa, roupa de casaco. Onde que eu vou comprar casaco aí em Ouro Preto? Não tem. Não tem. E aí, pegando o gancho também da questão da nosso foco aqui do estudo, do curso, né, de medicina, a gente observa que na Argentina não existe, vou colocar entre aspas aqui, aquele vestibular tradicional do Brasil. Porém, tem um curso preparatório. E aí, assim, não é um curso tão fácil, né? Eu queria saber o que tem nesse curso de tão diferente, porque tantas pessoas ainda reprovam e não conseguem entrar na faculdade. Quando eu vim pra cá, não tinha o espanhol. Agora, por quê? O que aconteceu? Muitos brasileiros, eles não falavam bem espanhol, porque você pode, como eu te disse, viver numa comunidade ali. E aí isso era muito prejudicial, porque você chegava no quinto, sexto ano sem saber se comunicar com o paciente. Então eles resolveram implementar uma prova de espanhol, só que extremamente difícil. Então, normalmente agora, além desse curso preparatório, você tem que fazer uma prova que tem que ser num instituto específico lá acho que é da Espanha. Tem 3 cursos, né? Então, assim, hoje em dia é muito mais difícil você vir fazer uma pública, né? Que eu faço a medicina na Universidade de Buenos Aires. O CBC, eu falo bem assim, que a gente paga com a alma a faculdade, né? O CBC, a gente é muito difícil no aspecto, primeiro, você chega, é uma adaptação do país. As matérias em si, eu não acho impossível, né? Eu acho a faculdade bem mais puxada que o CBC. Mas até os próprios argentinos demoram entre 2 e 3 anos para entrar. Então não é uma coisa acessível nesse aspecto. Você tem que estudar sozinho, então às vezes você tem... O que acontece aqui? O método da UBA e da faculdade em si aqui, você tem que ir lido para a faculdade. Então você tem que preparar a matéria.
Então isso é um choque muito diferente, né? No Brasil você vai pra aula, eles vão te dar tudo mastigadinho. Aqui não, você tem que chegar já com as dúvidas. Aí eles fazem, você tem que chegar já com tudo feito, respondido, pra você meio que debater sobre aquilo que a gente tá vendo. Então eu acho que são aspectos muito diferentes. São 6 matérias, né, no CBC, que é Sociedade-Estado, que é a história da Argentina, IPC, que é pensamento científico, é como se fosse uma história, sociologia e tal, é muito interessante. Essas são as mais tranquilas. Biologia, que é um nível assim extramolecular. Eu falo, a UBA, ela te prepara para investigação científica. Ela é uma faculdade de investigação científica. A gente já ganharam 3 Nobéis e a gente é assim. A galera vai para Harvard, vai para Oxford, vai para Europa. Então, assim, eles são investigadores. E aí eles cobram a investigação pra gente. Então, por exemplo, biologia, eu sei como funciona uma bomba de sódio e potássio, a TPase, isso já no CBC. Então, a gente sabe genética, muito profundo, genes. Eu lembro que não passando pro primeiro ano, né? Não no CBC. A biologia do primeiro ano eram papers que tinham acabado de ser descobertos. Então, assim, a gente via coisa que tinha 2, 3 semanas que eles estavam investigando. Era assustador, assim, nesse aspecto. Aí, biologia, que é bem puxada, eu acho que é uma das mais difíceis. Química, que também é complicada. Biofísica e matemática. Matemática, para você ter noção, a matemática, o primeiro parcial, que era dividido em parciais, não é tão difícil. Só que a matemática do segundo parcial é o que a gente vê em engenharia no Brasil, que é derivadas e integral. É um nível, assim, não é tão difícil a matéria quando você estuda ela. Mas eu nunca tinha entrado com aquelas contas, que eu nem lembro mais, porque faz tantos anos que eu fiz isso. Mas eu lembro que foi assustador quando eu vi aquelas contas, porque eu falei, gente, do que a gente tá conversando aqui? Bom, Ana, é muito interessante, porque, assim, de certa forma, a gente entra em caixinhas, né? Essa questão da especialização, a gente escolhe os cursos, as áreas, então a gente vai entrando em caixinhas. E ouvi você falando da matemática, né? O que a gente está conversando aqui? Eu lembro que o meu primeiro ano na faculdade de jornalismo, eu tinha uma disciplina que era estatística. Eu olhei e fiz a mesma pergunta: o que essa disciplina está fazendo aqui na área da comunicação? Porque assim, eu não fui para a área de exata porque eu não me identifico. Durante a minha formação ali no ensino médio, no ensino básico, eu nunca fui uma má aluna na área da matemática, na área de exatas. Só que não era minha área de paixão, digamos assim, né, ao ponto de eu querer seguir essa área. E aí eu fui para comunicação, que é humanas, que é conversação, que é isso. E quando eu vi a disciplina de estatística, para mim foi um choque também. Mas é óbvio, né? A gente também precisa, a gente enquanto jornalista também utiliza, a gente faz matérias, a gente trabalha com porcentagem, com cálculo, com um monte de coisa. Então é importante também. Claro, não é um nível aprofundado igual uma pessoa da área de exatas, mas pelo menos a noção. Então, assim, é uma tentativa de abrir um pouquinho as caixinhas para que a gente também não fique tão segmentado. Mas eu fico imaginando, né? Você está em outro país, arriscando o portunhol, né? E ainda fazendo umas disciplinas que não é muito comum, no nível que é tão puxado assim. Eu acho que, sem dúvida, foi um desafio muito grande. E aí, aproveitando a ideia do portunhol, eu queria saber, assim, você acha que dentro do espaço acadêmico, o portunhol é suficiente ou ele se torna uma barreira? Eu acho que ele é uma barreira, porque o espanhol, eu sempre tive facilidade com idiomas, né? É uma coisa que eu sempre tive. E eu acho assim que se a pessoa ela faz um esforço, ela consegue aprender. E o espanhol não é tão diferente do português. Não é, por exemplo, eu sinto que o inglês é mais um abismo. Se você não sabe, não tem como você se comunicar. Porque é um idioma totalmente diferente, né? Vem de origens diferentes, né? Porque o português e o espanhol vem do latim, é meio que muito parecido ali. Sinto que, por exemplo, eu tenho muita vergonha. Eu falo assim, eu tenho muita vergonha. Tem amigas minhas que já são formadas e não sabem falar espanhol. Eu falo, gente, não é possível. Vocês moraram 8, 10 anos na Argentina e sair sem falar espanhol. Quando eles colocaram esse curso de espanhol, eu super entendi. Eu falei, gente, é porque vocês nunca sentaram pra se esforçar.
Sabe, você tá em outro país. Eu sei que é muito conveniente a gente ficar só com brasileiro, né? A gente sente saudade de casa. Só que a gente precisa entender que a gente não tá no Brasil, infelizmente. E é um idioma que ele te abre muitas portas no aspecto que ele não é tão difícil de aprender. Aqui na Argentina, aqui em Buenos Aires, a gente tem algo muito interessante, que é a educação pública é maravilhosa. Então você consegue curso de qualquer coisa grátis. E altamente, assim, cursos muito bons. Não é assim, eu vou fazer um cursinho, entendeu? Cursos assim que você fala, meu Deus, como que isso é grátis? Sabe? E eu lembro que quando eu cheguei aqui, tinha um curso de uma escola de idiomas renomadas, que uma parcela era meio que para estrangeiros, que você podia fazer aula de espanhol. Eu fiz aula lá e depois na própria faculdade ela oferece curso de espanhol, italiano, inglês, francês, alemão, a UBA, e é de graça. Tem a versão paga, que também é maravilhosa, mas também tem a de graça, entendeu? Então, pra mim, o idioma, eu sempre senti muito um choque, assim, das pessoas, elas não se comunicarem. Claramente, quando você vem como turista, você consegue se comunicar, não é uma coisa, ai meu Deus. Interessante. Interessante a sua fala, Lauana. E aí você comenta sobre eu estou no país, né? Eu preciso então ter uma atenção em relação a isso. E a gente que já saiu do país, no caso eu já tive essa experiência, às vezes a gente se depara com, pela comodidade, a gente fica muito nos nossos guetos, né, nos nossos grupinhos ali de brasileiros, e a gente se acomoda. E como você disse, às vezes mora lá 5, 10, 15 anos e não sabe o idioma que aquele país fala. Então, é uma dica aí, com certeza, já para esses brazucas. Se você tem o desejo de sair para outro país, não é que você é obrigado a falar a língua deles e esquecer a sua, não é isso, ninguém está dizendo isso aqui. O que a gente está orientando tem também um pouco de iniciativa, de respeito até, para o país que está te recebendo e tenta se aproximar da cultura. Afinal de contas, você está indo para lá, você precisa então também estar aberto para receber, né? Você conserva essa cultura, mas também faz essa troca, também absorve coisas boas ali. E então eu acho que essa fala sua complementa muito isso. E aproveitando essa parte da nossa conversa que está sendo bem legal, eu vou entrar com um bloco que chama Mitos e Verdades. É onde eu falo alguma frase aqui e você confirma para mim se isso é mito ou é verdade. E se quiser explicar de forma muito sucinta por que você optou por essa escolha, pode ficar à vontade também. Vamos lá? Estudar medicina na Argentina é mais fácil que estudar no Brasil? Isso é um mito ou é uma verdade? É um mito totalmente. O pior mito que tem. Eu falo. Primeiro que a UBA ganhou 3 Nobéis. Que faculdade do Brasil ganhou 3 Nobéis? Nenhuma. Ela sempre tá nos rankings das melhores internacionalmente, né? Ela é extremamente exigente. Ela não tem pena de ninguém. Quando eu falo de ninguém, eu falo assim, ela trata todo mundo mal, desde o brasileiro ao argentino, assim. Não é mais fácil. E não venham pra cá pensando que é mais fácil, porque não é mais fácil. E pegando o gancho ainda dessa formação, os professores argentinos, eles são hostis, carrascos com os brasileiros? É mito ou é verdade? Depende, não posso dizer nem mito. Vamos dizer mito em partes. Antes do Milei, existe uma Argentina antes do Milei e pós-Milei. Então, antes do Milei, era mito. Eles eram ruins com todo mundo. Então, não era da sua nacionalidade. Obviamente, existem pessoas boas na faculdade. Mas eles tratavam todo mundo mal igual. Pós-Milei, houve um movimento de racismo e xenofobia muito forte aqui na Argentina. E alguns professores começaram a levantar essas bandeiras de a faculdade está sem pressuposto por causa dos estrangeiros, o que é uma mentira. E aí foi meio que isso. Mas em si, obviamente, eu nunca tinha tido problemas aqui. Então, até entrar o governo do Milei. Então, pra mim, eu nunca fui tão maltratada, sabe? Porque eu falava bem espanhol, eu sabia o meu lugar, eu fazia a minha parte, eu estudava.
Às vezes eu reprovava, eu recursava, que é algo muito comum aqui, que culturalmente no Brasil não é comum, mas pra Argentina eu não estava sendo uma. Como que eu posso dizer? Eu não estava sendo maltratada por ser brasileira. Mas pós-Milei ocorreram várias coisas. Eles tiveram que criar uma secretaria de bem-estar na faculdade. Pra você ter noção quão pesado ficou a faculdade. Que foi criado um novo departamento numa faculdade com mais de 70 mil alunos por causa do novo governo. Eu acho que isso é bem complicado e a gente vê alguns noticiários também. E pegando o gancho dessa mesma situação aí, é mito ou é verdade que muitos brasileiros desistiram dos seus sonhos, né, de fazer medicina por conta do custo de vida durante esse governo? Verdade. As coisas aqui ficaram extremamente caras. A gente tinha, antes do novo governo, né? A gente tinha uma vida ok. Existiram fases que eu moro aqui há muitos anos, então existiu fases que eu me dei muito bem economicamente, porque o real é mais forte que o peso. Sempre foi, mesmo agora é mais forte. Só que o governo, ele subsidiava muita coisa. Então, ele dava muito subsídio de energia, transporte, saúde, remédio, praticamente tudo. E aí, de uma hora para outra, o novo governo, né, ele teve que tirar tudo isso, porque o país estava quebrado. Também entendo, em partes, cortes que foram feitos, só que foi, assim, muito brusco. A economia argentina não é boa, não sei porquê, não é uma coisa que eu já tentei estudar, explicar, eu só sei que não é boa. Eu só sei que as coisas aqui é um absurdo, E já era um absurdo algumas coisas, porque eles não têm, entre eles aqui não existe um livre comércio no aspecto assim, por exemplo, algo que esses dias eu fiquei, gente, é verdade, eu falei pra minha amiga, não é possível que um Dorflex seja R$ 50. Eu fiquei, foi essa. Foi essa, essa. Falei, gente, amiga, não é possível. Eu vou na farmácia, um Dorflex é R$ 50. Eu não sou filha do Elon Musk, entendeu? E eu assim, amiga, você já reparou que só existem 3, 4 marcas? Então, claramente, não tem competição. Eles vão colocar o preço que eles quiserem. A mesma coisa com eletrodoméstico, a mesma coisa com absolutamente quase tudo. Então, como eles não têm como. E eles pagam impostos muito caros também, né? Eu falo isso porque eu comecei a trabalhar aqui no Mercado Livre. Gente, é um absurdo imposto aqui. Você fica assim, pega praticamente o seu lucro. E aí eles têm que colocar preços mais altos, porque senão eles vão pagar para trabalhar. Brazuca, esse papo aí é profundo, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí seu like, se está acompanhando essa história, né, da Lauana aí e as suas vivências na Argentina. E nós vamos dar continuidade, então, a mais uma rodada de perguntas. A gente observa, Lauana, que, de certa forma, na Argentina, em Buenos Aires, existem muitos guetos, né, de estudantes brasileiros, da comunidade brasileira. Como que é a tua relação com essa comunidade e como que também é a tua interação com a comunidade local, os argentinos? Olha, a comunidade brasileira, eu acho a gente muito unido aqui, né? Isso é muito bom. Existem pessoas bacanas. Eu acho que o brasileiro, ele é muito acolhedor. Ele é muito, assim, querido nesse aspecto, se você precisar de alguma coisa. Também a questão da cultura, de você se conectar, às vezes, por rede social. São outras vivências, né? O argentino, ele depende muito, né? Existe o argentino que a gente fala portenho, que é da capital, e existe o argentino fora da capital, né? Que não é o portenho, que é o argentino em si. O portenho, ele é muito fechado. Só que a partir do momento que você entra naquela comunidade, com aquela pessoa, quebra um pouco a barreira. Porque ele se sente o europeu, né? Então, você quebrou ali aquela barreira, você sente que ele vai te ajudar. Eu falo assim, não existe nenhum... Não existe, eu falo, de todas as nacionalidades que eu já convivi, a melhor é a Argentina. Não tem... Eu aprendi muito sobre amizade com eles. Eles são os melhores amigos que você pode ter. É assim, é como se fosse família mesmo. Eles fazem absolutamente tudo por você. É um nível assim.
Então, isso. Obviamente, eles são mais frios em alguns aspectos. Pra mim, o maior choque é que você vai no restaurante. Agora não, porque tem um mercado livre, um mercado pago e tal, pra você pagar. Mas antes, quando você levava dinheiro, se você não tinha troco, você tinha que sair do restaurante pra trocar. Eles não sabem ter aquele trato, sabe? Eles não sabem vender, eles não sabem ser amáveis nesse aspecto, né? Que o brasileiro é assim, ele faz de tudo por você. Se você vai no comércio dele, se você vai ser, por exemplo, se você vai comprar uma coisa numa loja, eles vão te tratar como se você fosse a Rainha Elizabeth. Aqui não. Outra coisa que foi um choque muito grande também pra mim foi que questão de presentes, eles não dão presentes pela economia. Eu juro, é que não tem dinheiro. Então você não espere fazer um aniversário e ganhar presente. Você não vai ganhar presente. E assim, tô falando de gente pobre e gente rica, tá? Eles não são. Por exemplo, eu vejo minhas amigas que namoraram com argentino, ou também quando eu namorei com argentino, eles não vão te dar presentes. Então não espere. Olha aí, ó, já pega a dica da Lauana. Se você tem a sua linguagem de amor ali, o presente, não vá pro lado argentino, porque a probabilidade de você se decepcionar é muito grande, né? Mas É muito grande mesmo. Não vai receber uma bala. é interessante essas percepções, né? E eu acho que isso é uma experiência de quem realmente está ali dentro, né? Quem vive, como você falou, quem vive essa cultura há tanto tempo. E eu queria tocar num assunto também que eu tive alguns dias atrás. Eu entrevistei uma grande amiga minha também, na época do mestrado, e agora ela faz doutorado e está fazendo o doutorado sanduíche aí em Buenos Aires. E aí eu conversei com ela e aí ela falou que um dos choques que ela percebia assim, foi interessado em política são os argentinos, né? Eles discutem isso dentro das conversas, dentro dos lares, o quanto eles têm a consciência do papel deles, da importância deles. Isso foi algo que chamou muita atenção. Você também tem essa percepção ou não? Porque assim, como ela é da área da comunicação, da área de humanas, talvez o núcleo, né, onde ela transitou tenha realmente isso muito latente. Mas é a tua área onde você vive, mais na medicina, também é assim ou não? Ah, tudo é política aqui. E eles respiram política. Não existe um argentino não politizado. Chega a ser assustador, porque a gente cresce no Brasil, agora tem uma onda política, né? Mas quando eu vim pra cá, eu não vim politizada. Porque no Brasil sempre foi, vamos votar aí em quem for melhor, né? Ai, nossa, esquerda e direita. Eu sei porque meu pai sempre foi muito interessado em história. Eu sei que a minha realidade não é a realidade de todos os brasileiros. Mas assim, na minha casa nunca foi, você tem que ser de tal lado, você tem que ser de tal lado. Era sempre assim, gente, vamos levando a vida. E aí, por exemplo, hoje pra minha menina, eu estava na faculdade, né? E aí, faz pouco tempo teve eleições da faculdade. E eu sempre sou muito educada com todos os partidos de centro de estudantes. E eu fiquei próxima de uma das meninas do outro partido, que não foi o que ganhou. E a gente tava conversando, né? E ela, não, você é de direita, de esquerda, de não sei o que. E eu assim, nossa, mas eu sou bonita. Eu falei pra ela. Eu sempre jogo essa, ai gente, eu sou bonita. Mas assim, eu fico olhando, eu juro, eu olho assim. E eu não quero entrar muito nesse aspecto, porque eles são muito profundos. Eles não conseguem manter a superficialidade da política, né? Porque a gente, brasileiro, a gente fica ali, naquele rasinho. Ai, gente, vamos mudar, porque a gente... Às vezes você não quer discutir. Pra você ver, tem um centro de estudantes da faculdade, ele é muito forte, que foi algo assim pra mim meio assustador, que é o centro de estudantes, é como se ele fosse a instituição. Então ele é um braço forte da faculdade. Ele não tá ali, ai, vamos ficar aqui de enfeites, entendeu? É um braço muito forte da faculdade. Então, você consegue muitos direitos pelo centro de estudante. E assim, se o centro está ruim, a faculdade está ruim. E aí, pra mim, foi muito assustador saber que esse centro de estudantes estava, assim, vinculado a um partido político. Porque foi me vendido, e eles falam, que não está. Só que aprofundando no centro, conhecendo o centro de estudantes, me relacionando com pessoas do centro de estudantes, eu falei, gente, eles realmente estão ligados à política diretamente. E
E assim, você vai conversar, por exemplo, com o paciente, né? Saindo do âmbito da faculdade, aqui existem as práticas. Eles são políticos. Então eles falam, ah, porque você está aqui, ai, não sei o quê. E é muito interessante porque eu trabalhei num lugar muito pobre. Eu não sabia que existia esse tipo de pobreza. Porque aqui em Buenos Aires não existe favela como no Brasil, pelo menos não na parte central. Então você não vê pobreza dentre tudo, né? E aí quando você sai da capital é onde está a pobreza. E eu fui trabalhar nesse lugar muito pobre, mas assim, extremamente pobre. E eu lembro assim que as pessoas, mesmo extremamente pobres, elas eram bem politizadas. E elas sabiam direitos, elas estudaram, eram pessoas, eu acho assim que algo da Argentina que me me intriga e me faz pensar muito é como eles são inteligentes. Então você pode conversar com o argentino de qualquer classe social, até com a pessoa que você vai ajudar, né? Às vezes a faculdade tem muito voluntariado, então você às vezes vai dar um prato de comida ou fazer voluntariados, né? Nas comunidades mais pobres, você conversa com as pessoas e eu fico impressionada com a cultura, né? Que eles têm, né? Talvez porque a educação pública mesmo nesses lugares ela é boa, né? Talvez a saúde aqui, dentre tudo, ela é uma saúde que é muito complicado no meu ponto de vista, assim, essa questão política, porque antes do Milei, existia essa questão política, mas existia esse confronto, né? Não era esse vamos pra guerra. E agora é um vamos pra guerra. Então, se você não é de direita, você é de esquerda e a gente é inimigo. É muito isso. Isso é muito complicado, né? A gente também às vezes vê isso de uma forma talvez menos intensa, mas a gente vê isso no Brasil também. Isso não é bom para a sociedade. Mas eu tenho que confessar aqui que eu amei a sua fala. Já vou absorver para mim, né? Você é de esquerda ou de direita? Eu sou bonita. Realmente, somos bela, né? Nesse sentido. Já vai ficar para a vida essa expressão, viu? É porque é a forma de você sair, né, de assim do confronto, porque às vezes você não sabe o que aquela pessoa você não é tão íntimo daquela pessoa. E assim, meu pai, ele sempre me explicou, ele me ensinou sempre a pensar assim: a gente não tem que tomar, a gente não é de esquerda ou de direita. A gente é do partido que é melhor para aquele país naquele momento. Porque às vezes vão existir governos de direita melhores, governos de esquerda melhores, governos de centro melhores, né? Porque também a gente esquece do centro hoje em dia. Então, você tem que ver o que está acontecendo naquele momento. Porque às vezes um governo de esquerda ele pode ser bom, mas se não tiver o Congresso, ali então assim, a política e aqui, na Argentina eu entendi, porque eu nunca curti muito política no meu aspecto. Eu achava uma coisa muito distante. Muito, ai, não quero falar sobre isso, cada um tem seu lado, não quero conversar sobre isso. E aqui eu entendi que não, que a política ela é importante, que você precisa saber de política, você precisa discutir política, porque ela é o que rege tudo, né? A gente E pensa. aí, Lauana, saindo um pouquinho dessa questão política, eu queria falar um pouco também sobre você, futuro. O que você imagina, assim, você concluindo, você volta para o Brasil ou fica pela Argentina mesmo? Olha, antes, quando eu vim pra cá, eu queria muito conhecer o mundo, né? Então, a Argentina, ela tinha ela tem um programa com a Europa, então você consegue revalidar lá sem precisar fazer nenhum tipo de prova. Então você revalida e você consegue ir pra lá, né? E eu percebi que eu não queria viajar, que era mais um sonho de sair, assim, de conhecer outros países, outras culturas, e que hoje em dia, com a internet, você não necessariamente precisa estar naquele país para conhecer aquele país, né? Existem muitos vídeos, existem muitas coisas. E aí, então, essa parte de, eu quero ir para. Não sei se eu quero ir, né? Talvez pela questão religiosa, eu sempre penso, Deus sabe o que faz. Eu gostaria de morar um tempo aqui, porque eu acho que aqui existe uma saúde que é uma saúde que te dá uma segurança, um conforto. Então, eu vou trabalhar aqui porque os primeiros anos são os anos mais difíceis no aspecto de
você precisa ter uma experiência, né? Porque uma coisa é você ser praticante, então você tá ali, mas se o pau quebra, não tá na sua mão, tá na mão do médico, né? Que você está ali só dando suporte, né? A gente pensa em eu ficar aqui um tempo até a questão de revalidar. Eu acho que revalidar no Brasil, independente se eu ficasse aqui, fosse para Europa ou até fosse para os Estados Unidos, é o seu foco, porque a gente nunca sabe do dia de amanhã. Porque ao mesmo tempo que a gente é bem-vindo em outro país, não é o nosso país. Então, os primeiros, se acontecer alguma coisa, você não é bem-vindo naquele lugar. Eu gosto do Brasil. Eu acho que o Brasil ele tem, né, seus malefícios e benefícios. Eu gosto muito de Rondônia, por mais que eu falo que assim só tem a vaca aí. Então, só tem vaca. Mas eu acho que as pessoas são muito queridas, né? Talvez a gente ter crescido numa cidade pequena, você conhece todo mundo, Mas eu acho que eu falo que Buenos Aires é uma cidade grande, meio com alma pequena, porque todo mundo se conhece. Talvez pela comunidade de estudantes, acaba que dentre aquele nicho ali de pessoas, todo mundo se conhece. E eu acho assim que é muito bom nesse aspecto, mas ao mesmo tempo eu acho que seria muito frustrante para mim ir para Ouro Preto e ver que há pessoas morrendo por coisas que aqui elas não morreriam. Medicina não é só exames, né? Existem mas precisa ter, né? Ferramentas para você chegar a um diagnóstico. E eu sinto que a saúde no Brasil ela é muito precária nesse aspecto, né? Eu falo assim, a Argentina ela não se corrompeu ela não se corrompeu nesse aspecto. A medicina aqui não é um comércio. Também é diferente. As pessoas que fazem medicina aqui é por amor, não é pelo dinheiro. Que é totalmente diferente da sociedade brasileira, né? As pessoas que fazem medicina no Brasil sim, a grande parte pelo dinheiro. São pessoas que têm acesso a muito dinheiro, né? Porque como que você vai pagar 10 mil reais de mensalidade? Sua família não ganha muito dinheiro. É impossível uma pessoa, por exemplo, os meus pais, na realidade que eles viviam, eles jamais poderiam pagar 6, 7 mil reais de mensalidade para mim. Não era uma possibilidade, né? No resumo eu sinto que voltar para o Brasil é uma possibilidade, porque é o meu país, mas eu não saberia te dizer, nem eu sei o que eu quero fazer. Então eu preciso me formar, revalidar e aí escolher, né? Então, Lauana, esse papo tá bom. E o futuro também a gente entrega para Deus, né? Vai direcionando e confiando que Ele também vai nos capacitar. E aí, existe um bloco aqui, quando a gente já está chegando no fim da nossa entrevista, que eu chamo de Conexão Brazuca, onde eu faço perguntas ping-pong, que são aquelas perguntas bem rápidas, e você responde com palavras, tá? Sem muita justificativa. É o que vem na tua cabeça para poder responder. Tá preparada? Então vamos lá. Uma saudade do Brasil. É falar da minha mãe. O melhor lugar de Buenos Aires para você respirar e matar a saudade. Eu acho que Porto Madeiro tem uma reserva ecológica que ela me faz pensar muito em Rondônia, porque existe muita natureza. Medicina para você hoje é saúde. Uma comida argentina que você não troca por mais nada. Sorvete. Defina Buenos Aires em uma única palavra. Magnífica. Então, assim, o nosso tempo está esgotando. Eu vou deixar você, Lauana, fala ali rapidamente a sua impressão, como é que foi essa conversa nossa, mas de maneira bem sucinta e para que outros brasileiros também que têm essa vontade de sair do Brasil, o que eles precisam fazer? Eu acho que às vezes a gente pensa muito, né, sobre como vai ser a minha vida em outro país. Eu acho que o fato de eu nunca ter parado para pensar me ajuda muito, né? Acho que a gente precisa viver um pouco, né? Eu acho que independente do país que a gente estiver, se a gente respeitar a cultura, os costumes daquele país e se adaptar dentro do possível, né? Acho que a gente consegue conviver em qualquer lugar do mundo. Eu acho que a gente não precisa ter medo. Eu vou para aquele país e isso vai ser assustador. Eu acho que
quando eu fiz muitos anos de terapia, né? Na terapia a gente aprende muito sobre não é o que o outro, como o outro nos trata, é como a gente recebe aquilo, né? Eu acho que essa é a lição que eu tenho de vida, tudo que acontece fora não diz respeito sobre quem eu sou. Olha, Lauana, sensacional essa conversa, esse fechamento, né, que você trouxe aqui pra gente. E eu tô muito feliz, muito agradecida por você conceder esse momento da tua vida, que eu sei que é corrida. Agradeço imensamente, eu acompanho a tua vida, a tua história, a história da tua família há muito tempo. Eu admiro você, a sua coragem. E eu desejo assim que tudo de bom possa acontecer na sua vida. Estou aqui, você sabe, né, na torcida, o que precisar também, pode contar com a gente. E é você, Brazuca, espero que você tenha gostado dessa conversa, de ouvir na essência, né, o que é viver na Argentina nesse momento, as questões políticas, fazer medicina, que é um curso que geralmente atrai muitos brasileiros para aquele país. Então eu espero que você tenha curtido isso, e se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui o seu like, inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas também que possa se interessar. E ser Brazuca é isso, né? Essa conversa franca, simples. Então eu vejo vocês no próximo episódio do Fala aí, Brazuca, conexões e histórias que atravessam o mundo.